Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Laísa, muito bom dia nesta manhã de terça-feira. Hoje tem bastante coisa nesse episódio. No direito civil e do consumidor, o STJ responsabilizou uma plataforma de locação por contrato fraudulento. E no previdenciário, o INSS está no centro de um alerta jurídico por consignados em nome de crianças. No penal, o STJ vai definir em recurso repetitivo quando o espelhamento do WhatsApp pode ser usado como prova. E no processual civil, um juiz negou justiça gratuita a comprador de carro de R$219 mil. No tributário, o TJ de São Paulo decidiu que dono de imóvel invadido não deve pagar IPTU. E na nossa rodada de jurisprudência, entraram em cena o tráfego privilegiado, a cassação de aposentadoria e o uso de sala passiva em audiências. Mas antes eu quero ler os comentários. A gente teve 28, faltaram só 2 pra gente bater nossa meta de 30 que eu tinha falado no episódio anterior. Então no episódio de hoje eu quero aumentar essa meta pra 35. Vamos conseguir aí 35. Minha primeira vez comentando, já escuto faz 2 meses. Sou de Curitiba, simplesmente o melhor podcast que conheci por recomendação. Muito bom, Kathleen. Inclusive, se você que está ouvindo a gente já escuta a gente, mas não tem o hábito de comentar, deixa aqui um comentário, isso ajuda a gente bastante. E como a gente teve muito comentário, eu vou aproveitar no final para fazer menção a mais alguns no final do episódio, então fiquem ligados. É isso aí, cafezinho na mão, fone no ouvido, então bora pro episódio que hoje tem bastante coisa. A gente já começa com o direito civil e consumidor imobiliário. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a responsabilidade da plataforma de intermediação de locações Quinto Andar em um caso de contrato de locação fraudulento, no qual foi constatado um boom de fraudes praticadas com o uso do sistema para contratar imóvel com terceiro. No processo ficou registrado que o locatário firmou o contrato por meio da plataforma, mas o suposto locador não era idôneo ou sequer disponibilizava o imóvel, e a empresa de intermediação foi acionada para responder pelos danos sofridos pelo locatário lesado. O STJ entendeu que, mesmo não sendo parte formal da relação locador-locatário, a plataforma tem dever de cuidado diante da fraude, por atuar como elemento de ligação e controle da intermediação. Sob a ótica contratual e de consumo, a decisão destaca que a plataforma se enquadra como fornecedora nos termos do Código de Defesa do Consumidor, por exercer atividade profissional em ambiente digital de intermediação de locação com habitualidade e oferta padronizada. A jurisprudência aplicada aponta que, havendo fraude ou ilicitude no contrato intermediado, há espaço para responsabilização da plataforma com base no artigo 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva por fatos do serviço, bem como nos artigos 2º e 3º, que definem consumidor e fornecedor dentro da cadeia de consumo. Do ponto de vista contratual, o julgamento evidencia que o simples fato de a fraude ter ocorrido no ambiente de intermediação digital não afasta a responsabilidade da plataforma por não identificar ou coibir o uso do seu sistema para a prática fraudulenta. Em outras palavras, estar no meio da cadeia de consumo, ainda que de forma aparentemente auxiliar, não exclui a responsabilidade quando se demonstra a ausência de medidas adequadas de controle, verificação de identidade e mitigação de risco. Na prática, a decisão reforça que locadores, locatários e plataformas devem adotar cuidados redobrados, identificação adequada das partes, comprovação da existência e regularidade do imóvel e transparência contratual em todas as etapas. Para os operadores do direito, fica a mensagem de que os modelos digitais de intermediação imobiliária permanecem submetidos tanto ao regime protetivo do CDC quanto à regulação da locação residencial prevista na Lei 8.245 de 91, e que o entendimento do STJ se consolida como um marco relevante para contratos de locação intermediados por plataformas digitais. Agora vem cá, sabe aquela tia que ela jura que o primo do vizinho
Vizinho passou em concurso em só 3 meses. Pois é, essa aí ela acredita em milagre. É isso aí, Laísa, mas enquanto os milagres não chegam, ela não tá totalmente errada não, viu? Mudar de vida por meio de concurso jurídico é possível sim. Se você aí sente que merece salários acima de R$30 mil, 60 dias de férias e benefícios vitalícios, mas não faz ideia por onde começar, presta atenção nesse recado aqui. No dia 24 de novembro, às 19 horas, o CP Iures apresenta uma proposta que já estão chamando de uma revolução no estudo para carreiras jurídicas. A plataforma deles foi toda reformulada para 2026, com um sistema mais inteligente, mais humano e pensado para quem precisa conciliar vida, trabalho e estudo. É a sua chance de sair da frustração para aprovação. A inscrição é totalmente gratuita e vocês já sabem, o link tá na descrição desse episódio. E bora voltar com as nossas notícias com direito previdenciário e consumidor. O INSS mantém atualmente 763 mil contratos de empréstimos consignados ativos em nome de crianças e adolescentes, com valor médio de R$16 mil por operação. Desde 2022, cerca de 12 bilhões de reais foram liberados nessa modalidade, havendo registros de dívidas até mesmo em nome de bebês. Esses contratos atingem, sobretudo, beneficiários de pensão por morte e do benefício de prestação continuada pago a pessoas com deficiência, em cenário viabilizado pela Instrução Normativa PRES-INSS 136/2022, que permitiu consignado em nome de menores e outros incapazes apenas com assinatura do representante legal, sem autorização judicial. A legalidade dessa flexibilização passou a ser questionada em ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Federal e por entidades da sociedade civil, que apontam violação ao Código Civil e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Em decisões posteriores, a Justiça Federal entendeu que o INSS extrapolou seu poder regulamentar ao dispensar chancela judicial para contratação de empréstimos em nome de incapazes por ato infralegal, gerando risco elevado de fraude e de endividamento abusivo. Como resposta, em agosto de 2025 desse ano, o INSS editou a Instrução Normativa 190 de 2025, suspendendo novos consignados em nome de incapazes sem autorização judicial e revogando os pontos da IN 136 de 2022, que haviam flexibilizado a contratação. A autarquia também passou a exigir biometria do próprio beneficiário, auditoria nos descontos e reduziu o número de instituições financeiras conveniadas. Do ponto de vista jurídico, o caso abre discussão sobre a possível nulidade dos contratos firmados com base em norma tida como ilegal. A responsabilidade civil solidária entre INSS e instituições financeiras e a proteção reforçada de crianças e adolescentes como consumidores hipervulneráveis, com a tese de que, havendo fraude, abuso ou ausência de benefício efetivo ao menor, o contrato pode ser anulado com devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. E para ajudar com essa questão, a gente fez a seguinte pergunta: como o direito civil trata a nulidade de contratos firmados em nome de menores sem benefício real comprovado? E de que forma isso impacta a responsabilidade civil do INSS e dos bancos, considerando a hipervulnerabilidade do consumidor incapaz? Quem responde pra gente é Sabrina Ilg, advogada e especialista em direito civil e presidente da Comissão de Relações de Consumo da subseção da OAB de Joinville. Quando a gente fala de contratos feitos em nome de menores de idade, a regra do direito civil é muito clara. Só vale aquilo que realmente traga benefício para a criança ou adolescente. Se o contrato não traz vantagem real, como empréstimos, dívidas ou serviços bancários que só geram prejuízo, ele pode ser considerado nulo ou anulável, porque o menor é incapaz para esses atos. E por que isso é tão importante? Porque o menor é considerado um consumidor hipervulnerável, ou seja, precisa de proteção ainda maior. Por isso, bancos e instituições financeiras têm um dever redobrado de cuidado. Precisam verificar documentos, confirmar quem é responsável legal e, principalmente, provar que aquele contrato trouxe algum benefício para o menor. Quando isso não acontece, o banco pode ser responsabilizado, tem que cancelar a dívida, devolver valores descontados e até indenizar. Já o INSS também pode ser responsabilizado quando libera margem consignável ou permite a contratação em um benefício de menor sem checar irregularidades.
Nessas situações, banco e INSS podem responder juntos, porque nenhum dos dois cumpriu seu dever de proteger o consumidor incapaz. Em resumo, contratos feitos em nome de menores sem vantagem real são inválidos e tanto o banco quanto o INSS podem ser responsabilizados pela falha, justamente porque deveriam garantir a proteção máxima a quem não tem capacidade de se defender sozinho. Bora agora com direito penal e prova digital, que a gente fala muito por aqui. A discussão sobre a validade de provas obtidas por espelhamento de aplicativos de mensagem, especialmente o WhatsApp, voltou ao centro do debate no Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão decidiu afetar o tema como recurso repetitivo para definir se essa técnica, que permite acessar remotamente o conteúdo de conversas de um investigado, pode ser admitida como meio de prova em processos criminais. Dentro do próprio STJ, há posições diferentes. Uma parte das turmas entende que o espelhamento remoto, como no uso do WhatsApp Web, permite acesso irrestrito às mensagens, inclusive as enviadas antes da autorização judicial, o que se afasta da lógica das interceptações telefônicas tradicionais. Também se aponta o risco de manipulação. Como o espelhamento permite agir como se fosse o próprio usuário, seria teoricamente possível enviar, excluir ou alterar mensagens, comprometendo a autenticidade e integridade da prova. Outra corrente considera que o espelhamento pode ser uma ferramenta legítima de investigação, desde que respeitados limites constitucionais, como autorização judicial fundamentada, delimitação temporal e preservação da cadeia de custódia. Um dos pontos mais sensíveis aqui é justamente o caráter retroativo desse acesso, que é diferente da interceptação telefônica, que só captura comunicações futuras, somado à vulnerabilidade tecnológica do emparelhamento por QR Code, que quebra o controle exclusivo do titular sobre suas conversas. Diante dessas controvérsias, o STJ identificou decisões contraditórias em diferentes órgãos julgadores e decidiu tratar o tema como repetitivo para fixar uma tese uniforme. A expectativa é que o julgamento estabeleça critérios claros sobre quando o espelhamento digital pode ser admitido como prova válida, trazendo mais segurança jurídica para policiais, ministérios públicos e defesas, e ao mesmo tempo buscando equilibrar a eficácia das investigações criminais com a proteção da privacidade e do sigilo das comunicações. O juiz da 9ª Vara Civil de Cuiabá, Gilberto Lopes Bussic, negou o pedido de justiça gratuita feito por um homem que processou a BYD do Brasil e a concessionária Saga London, após comprar um veículo de R$ 219 mil. O autor afirmou não ter condições de arcar com as custas do processo sem comprometer o próprio sustento, mas, ao analisar o caso concreto, o magistrado entendeu que havia indícios de situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência. Na decisão, o juiz lembrou que a declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil tem presunção relativa de veracidade, ou seja, pode ser afastada quando existirem elementos em sentido contrário. A aquisição recente de um automóvel de alto valor foi considerado um indicativo relevante de poder aquisitivo, somado a outros dados constantes dos autos. O entendimento segue a orientação dos tribunais superiores de que a justiça gratuita é essencial para o acesso à justiça, mas só deve ser concedida quando demonstrada efetiva insuficiência de recursos. O magistrado também destacou a diferença entre dois conceitos, a pobreza jurídica e a dificuldade financeira momentânea. Embora o autor tenha alegado que o pagamento das custas lhe causaria prejuízo, não foram apresentados documentos que comprovassem queda de renda, endividamento significativo ou outra circunstância impeditiva. Nesse contexto, a compra de um veículo de alto padrão foi vista como um padrão de consumo que fragiliza a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Segundo a decisão, pedidos de justiça gratuita exigem análise criteriosa e documentação consistente, como comprovantes de renda, declarações fiscais, extratos bancários e gastos essenciais, para demonstrar com clareza a situação econômica da parte. Casos desse tipo têm se tornado mais frequentes e evidenciam que o benefício, embora tenha função social relevante, não pode ser utilizado de forma indiscriminada sob pena de desvirtuar a proteção às pessoas realmente vulneráveis e sobrecarregar o sistema de justiça.
E bora com a nossa última notícia com direito tributário, mas depois nós vamos para a jurisprudência. O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que o proprietário de um imóvel urbano invadido por terceiros não pode ser responsabilizado pelo pagamento do IPTU relativo ao período em que esteve privado da posse do bem. No caso, o imóvel havia sido ocupado sem autorização do dono, que perdeu a posse de fato, mas o município manteve a cobrança do imposto com base apenas no registro em nome do contribuinte. O TJSP, porém, entendeu que nessa situação específica, o fato gerador do tributo não se completa. O fundamento central da decisão está no artigo 32 do Código Tributário Nacional, que define como fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel em zona urbana. A Corte reconheceu que a ocupação irregular por terceiros, com exclusão do proprietário, esvazia o conteúdo econômico da propriedade e rompe o vínculo fático necessário entre contribuinte e bem. Se o titular não pode usar, gozar ou reaver o imóvel, não se justifica exigir o imposto. O acórdão dialoga com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, segundo o qual o registro imobiliário, por si só, não basta para legitimar a cobrança em hipótese de óbice intransponível ao exercício da propriedade. A decisão ganhou relevância por tratar de situação comum em grandes centros urbanos e reforça que os municípios devem analisar caso a caso a real situação do imóvel e do sujeito passivo antes de manter cobranças automáticas em execuções fiscais. Ao mesmo tempo, o julgado não representa anistia generalizada para imóveis irregulares ou abandonados, mas incide sobre casos em que o proprietário é retirado da posse e permanece impedido de exercer seus poderes sobre o bem. Esse precedente tende a ser utilizado em demandas envolvendo imóveis invadidos e áreas de ocupação consolidada, ressaltando a centralidade do fato gerador previsto no CTN na definição da responsabilidade tributária. Agora chegou o momento da nossa dose de inteligência jurídica. A súmula vinculante 63 firmou que o tráfego privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, não é crime hediondo. Com isso, afastam-se os parâmetros mais rigorosos que valem para crimes hediondos, como regras mais duras de progressão de regime e de livramento condicional. Nos embargos de divergência em recurso especial 1.496.347 do Espírito Santo, o STJ decidiu que é possível converter a pena de perda de cargo público em cassação de aposentadoria na fase de cumprimento de sentença em ação de improbidade administrativa. Ou seja, em linha com a jurisprudência atual do STF, a sanção, originalmente fixada como perda de cargo, pode ser adequada na execução para atingir a aposentadoria quando o réu já não está mais em atividade. Já nos embargos de declaração no agravo interno no conflito de competência 196.645 São Paulo, o STJ tratou do uso de sala passiva para oitiva por videoconferência. A Corte deixou claro que, onde existir essa estrutura, a carta deprecatória deve se limitar a pedir a disponibilização da sala em data e hora agendadas, a intimação das partes e testemunhas e os atos preparatórios. A colheita dos depoimentos em si continua sendo dever do juiz efetivamente competente pelo processo, que conduz a oitiva diretamente. E por hoje é só, nosso episódio vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que ouviu a gente terça-feira. E como vocês comentaram bastante, a gente quer ler mais comentário por aqui. A Cris Flávia, ela disse assim: bom dia, já mandei o podcast em um grupo de mulheres concurseiras e elas amaram. Estou feliz em dividir o conhecimento que vocês nos traz com tanto carinho e principalmente com muito profissionalismo. Ô Cris, a gente fica muito feliz em saber disso, em ouvir esse feedback. E é isso aí, bora mostrá-lo, galera, para mais pessoas. E eu quero dar um salve ao time dos gateiros, que é a Maria e o Renato Martoni, que também disseram que não montam a árvore de Natal porque os gatos não deixam. Eu sou mais do time dos cachorros, mas também amo os gatinhos. Inclusive, comenta aí, galera, vocês são time cachorro ou time gato? Eu quero saber. E aí, quando vocês montarem também a árvore de Natal aí na casa de vocês, comenta aqui. Hoje foi dia de montar a árvore de Natal. Quando eu montar a minha, eu também vou contar pra vocês, eu faço questão. A Bela disse aqui que é quando a gente quiser. Então é isso aí. Eu acho que eu vou montar começo de dezembro a minha, ali, primeira semana de dezembro dá pra montar. Que dá um clima mais feliz na casa, né? Vamos
vamos combinar. Fica alegre. No mais, eu quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto com a gente. O Fernando, a Rê, Suzana, Lara, Ciborgue, Kathleen, Bela, Cauã, Gisele, Adriele, Josi Rodrigues, Luísa, Aline, Diogo, Maria Eduarda, a Cris, Catarina, Daniel, Jesus, Guilherme, Laitarde, Felipe Calou, Renato Martoni e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram. Valeu, pessoal, e já sabe, segue a gente no seu tocador de podcast favorito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e avalie a gente com 5 estrelas porque ajuda bastante. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lery que a gente tá sempre repostando por lá. Se cuida, bom estudo, bom trabalho, te vejo amanhã. Até mais!